Deixe-me te dizer 5 grandes palavras. Uma frase que é poderosa. Como eu posso te ajudar? Se você tiver essa atitude em relação às pessoas que você conhece, você se pergunta ou pergunta a elas como eu posso te ajudar, essa é uma das maiores atitudes que você pode ter. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, Jesus morreu para que nossos pecados pudessem ser perdoados e fôssemos para o céu, mas Ele também quer que desfrutemos da jornada. João 10:10 diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida e que a tenha abundância ao máximo até que ela transborde. Queremos que você desfrute sua vida. E eu acredito que a única maneira de fazermos isso é se vivermos pela palavra de Deus. Então, todos os dias deste programa ensinamos a palavra de Deus e oro para que você aprenda hoje algo que vai te ajudar a ser ainda mais feliz, porque quanto mais fazemos a vontade de Deus, então mais felizes somos. Eu vou ensinar hoje, amanhã e depois de amanhã, então serão 3 dias sobre o que faz um homem ser realmente grande. Sabe, se eu perguntar... Basta fazer uma pergunta, quantos de vocês querem ser um grande homem, uma grande mulher de Deus? Com certeza todos levantariam a mão. Eu sei, eu quero ser uma grande mulher de Deus. Eu não quero ser apenas uma mulher de Deus, mas quero ser uma grande mulher de Deus. Mas o que nós achamos ser grande e o que é grande aos olhos de Deus são 2 coisas completamente diferentes. Se eu dissesse o que você acha que faz um homem ser grande ou uma mulher ser grande, poderia responder, bem, o seu status na sociedade, ou quem você conhece, se você conhece pessoas importantes, ou quão alto na escala do sucesso você subiu, ou até onde você é capaz de ir na sua carreira, ou quanto dinheiro você tem, e coisas assim, sabe? Mas não é isso que Deus diz. Em Mateus 20, versículos 20 a 28, diz, então a mãe dos filhos de Zebedeu veio até Jesus com seus filhos, ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou se ele poderia lhe fazer um favor. E ele disse, bem, o que é que você quer? E ela disse, conceda que um desses 2 filhos meus possa se assentar, um à sua mão direita e o outro à sua mão esquerda, quando você entrar no seu reino. Eu quero que você preste atenção especial. E Jesus disse, você não sabe o que está pedindo? Veja, a coisa que esquecemos às vezes é que, com todo o privilégio, vem uma responsabilidade atrelada, sabe? Realmente quero ter certeza que você está ouvindo o que eu estou dizendo, porque somos ótimos em querer privilégios, mas nem sempre somos tão bons em cumprir a parte da responsabilidade. E na nossa sociedade de hoje, em particular, parece que as pessoas estão sendo cada vez menos responsáveis a cada dia que passa. Então Jesus diz, você não sabe o que você está pedindo? Para receber aquela posição seria exigido grande sacrifício e grande responsabilidade. E ele disse, você pode beber do cálice que eu vou beber, e ele estava falando do cálice do sofrimento. E ela respondeu, os filhos responderam, nós podemos, sabe? Nós sempre achamos que nós podemos até que chegue a hora de fazer aquilo. Dizer que vamos fazer algo é muito mais fácil do que fazê-lo. E Jesus lhe disse, certamente vocês tomarão do meu cálice, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder a vocês, porque esses lugares, eles pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Então, quero que você entenda isso hoje, que qualquer que seja a sua posição na vida, é onde Deus quer que você esteja. Agora, obviamente, nós podemos realmente impedir a nossa promoção por não obedecermos a Deus, mas vamos dizer que você é um crente sério em Jesus e que você está fazendo tudo o que
acredita que Deus está te pedindo para fazer? Digamos que talvez houvesse uma vaga no seu escritório, alguém ia ser promovido e você queria isso, e você orou e pediu a Deus para dar lá a você, mas outro conseguiu? Bem, poderia ser muito bem um teste para ver se você iria ficar feliz pela pessoa, você iria orar para que ela se saísse bem ou você iria ficar com inveja e ressentido. Se Deus te quisesse naquele lugar, sabe, Ele poderia ter te colocado nele. E se você tiver uma boa atitude, Deus também pode te colocar em uma posição que pode ser até muito maior do que você achava que você queria. Mas mesmo quando você está falando sobre algo como ser promovido em uma posição lá no trabalho, muitas vezes as pessoas não entendem que com cada promoção vem uma maior responsabilidade. O meu marido, antes de entrar no ministério em tempo integral, há anos ele trabalhava no ramo de engenharia e ele era desenhista e eles tinham gerentes de trabalho em cada peça de design. E esses gerentes tinham que viajar e tinham mais responsabilidades. E eles ganhavam um pouco mais de dinheiro, mas não era tanto assim, e ofereceram ao Dave a oportunidade de se tornar um gerente na área. E honestamente, com a minha natureza agressiva, eu achei que ele era louco por ter recusado aquilo. Ele disse que não queria. E eu disse, sabe, qual é o problema com você? Você não quer progredir na vida, não quer melhorar para si mesmo? E ele disse, Joyce, não vou ganhar muito mais dinheiro, vou ter que viajar e eu vou ficar longe de casa. E é muito mais responsabilidade, é muito mais estresse. E os benefícios realmente não correspondem ao tanto de aborrecimentos que eu vou ter. Na verdade, ele estava sendo sábio, mas na época eu não enxergava, porque tudo que eu conseguia pensar era, sabe, consigo uma posição melhor, consigo uma posição melhor. Eu não entendia na época qual era a verdadeira grandeza, mas aparentemente ele sabia. E um homem e uma mulher de Deus verdadeiramente grande estão no lugar onde Deus quer que eles estejam. E o apóstolo Paulo disse, eu aprendi, e precisamos aprender. Eu aprendi a viver contente se eu estiver em escassez ou em abundância. O que foi que realmente Paulo aprendeu foi que qualquer lugar em que ele estivesse era o lugar que Deus queria a ele. E era o trabalho dele se contentar com o lugar onde Deus o colocou. Alguns de vocês realmente precisam entender isso hoje porque estão descontentes. Você acha que deveria estar em outro lugar? E somente Deus pode trazer a verdadeira promoção em nossas vidas. Se tentarmos nos promover sozinhos, sempre acabamos em apuros. Então, se você acha que não está onde deveria estar, e se está com inveja das pessoas que têm a posição que você acha que deveria ter, então por que você não toma isso como uma lição hoje e entende que você precisa ficar feliz pelas pessoas que Deus colocou ali naquela posição, sabendo, e você pode ter absoluta certeza e depender do fato de que quando Deus quiser te colocar em outra posição, não haverá ninguém na terra e nenhum poder demoníaco que possa impedi-lo de fazer isso. Você pertence a Deus e está nas mãos dele, e se você mantiver uma atitude boa como ele quer, então Deus vai abençoar tremendamente sua vida. Você não sabe o que está pedindo. Vocês poderão beber do cálice que eu vou beber, podemos. E Jesus disse, vocês vão tomar do meu cálice, mas não depende de mim lhes dar esta posição. Isso compete somente ao Pai. E quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Quem esses homens pensam que são? Por que eles acham que eles deveriam ter essa posição? Sim, até mesmo aqueles 12 homens escolhidos, pelos quais Jesus orou a noite toda antes de escolhê-los, estavam com ciúmes uns dos outros. Eles até tiveram discussões sobre qual deles era o maior. Você consegue se imaginar viajando com Jesus, andando pela estrada e discutindo sobre qual de vocês seria o maior? Eles tinham alguns problemas com a carne, assim como nós. Então Jesus os chamou e lhes disse,
Vocês sabem que os governantes dos gentios têm domínio sobre eles e seus altos funcionários exercem autoridade sobre eles. Mas não deve ser assim com vocês. Em vez disso, agora ouça, aquele que quiser se tornar grande entre vocês deve ser aquele que serve. Uau! Sabe, no mundo de hoje, uma posição de servo é um tipo de posição inferior, mas no reino de Deus, ela é considerada uma alta posição. No mundo, as coisas são ao contrário. Jesus disse, o primeiro será o último e o último será o primeiro. E nós simplesmente não entendemos. Ele disse, se você quer ter mais, você tem que dar um pouco do que você tem. E pensamos que, se é para ter, temos que pegar tudo que conseguimos colocar as mãos. E quem quiser ser o primeiro deve ser seu servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida como resgate para muitos. Então, se quisermos ser como Jesus, temos que estar dispostos a servir bem. O que significa ser um servo? Primeiramente, não olhe para isso como algo inferior ou ruim. Jesus, ele foi um servo e nós devemos segui-lo, porque ele é o nosso mestre. Mas ser um servo significa fazer tudo o que você puder pelas pessoas. Deixe-me te dizer 5 grandes palavras. Uma frase que é poderosa. Como eu posso te ajudar? Se você tiver essa atitude em relação às pessoas que você conhece, você se pergunta ou pergunta a elas como eu posso te ajudar. Essa é uma das maiores atitudes que você pode ter. O que posso fazer para te ajudar? Como eu posso ser útil na sua vida? Isso é algo para se dedicar tempo pensando no seu momento de oração, sabe? Pense nas pessoas com quem estará e peça a Deus, mostre-me como eu posso ajudá-las hoje. Mostre-me como eu posso servi-las hoje. Nós queremos que todos nos sirvam, mas precisamos estar dispostos a servir as outras pessoas e, se você for como eu, provavelmente vai ter que fazer isso de propósito. Sabe, eu não tenho dom de ajuda naturalmente, eu prefiro que as pessoas me ajudem. Mas eu realmente sei que Deus quer que eu seja uma líder serva, e assim então eu tenho que dar o exemplo, fazendo coisas pelas outras pessoas. E sabe, às vezes eu digo ao Senhor, o que posso fazer pelo Dave, pelo meu marido? Porque muitas vezes nós estamos dispostos a fazer algo como ministério na igreja, mas não fazemos para nossa família em casa. E então, da última vez que perguntei ao Senhor o que eu posso fazer pelo Dave, ele disse, faça uma xícara de café e leve para ele no escritório. Bem, fazer um café não parece ser muita coisa, a menos que seja o café do Dave que você esteja fazendo. Porque o Dave simplesmente não toma café, ele toma leite e adoçante com um pouquinho de café misturado nisso. Então, para fazer o café do Dave, você tem que fazer o café, então você tem que colocar um pouco de creme líquido e depois tem que pegar o leite e aquecer. E então, ele nem precisa de todo o café da cafeteira, então você serve só metade do café e você coloca todo o leite dentro, então ele gosta, e coloque 3 gotas de adoçante, então é uma grande responsabilidade fazer uma xícara de café para o Dave. Mas é incrível como fazer estas pequenas coisas para as pessoas pode melhorar o seu relacionamento com elas e mantê-los fortes e unidos. Eu me pergunto quantos divórcios a menos teríamos se as pessoas casadas tivessem a atitude de como eu posso servi-lo? O que eu posso fazer por você? Mas muitas vezes nos casamos e a única coisa que temos em mente é o que você deveria estar fazendo por mim. Mas se nós realmente servirmos aos outros e nos colocarmos nas mãos de Deus, dizendo a Deus o que queremos, então Ele pode sempre nos dar mais do que poderíamos sequer imaginar. Outra maneira de servir as pessoas é orando por elas. Tem uma pessoa sentada aqui no estúdio que você não consegue ver que está orando por mim, enquanto eu estou ministrando para você. E esta mulher em particular vem orando por mim há mais de 30 anos. E um dos maiores presentes que você pode dar às pessoas é orar por elas. Nós precisamos
de oração. Esta é uma das coisas mais importantes que precisamos na vida. Assim você as ajuda com o que estão passando. Você pode ajudá-la se você conhece uma mãe solteira que fica muito desgastada porque talvez ela esteja trabalhando em 2 empregos e cuidando de 3 crianças e o homem com quem ela foi casada não paga a pensão alimentícia e talvez você possa se oferecer para ser sua babá por um dia para que ela possa ter um dia de paz ou talvez dar a ela um vale-presente para levar os filhos para almoçar. Sabe, se nós apenas tirarmos o foco de nós mesmos por um tempo suficiente e realmente passar um tempo orando e perguntando para Deus o que eu posso fazer para ajudar uma outra pessoa, as nossas vidas serão muito melhor. Veja, uma das coisas que Deus me ensinou e que eu quero compartilhar com você hoje é que você não pode ser feliz e egoísta. Por favor, lembre-se disso. Alguns que estão infelizes, o seu problema pode ser que você seja egoísta e egocêntrico e ainda que você seja cristão e ame a Jesus, você não faz absolutamente nada por qualquer outra pessoa. Não fique bravo comigo. Deus falou isso comigo também. Eu não entendi porque eu não era feliz. Quero dizer, eu tinha um ministério bem-sucedido, eu tinha um bom marido, tinha 4 filhos, tinha uma bela casa, 2 automóveis, não tínhamos nenhum estresse financeiro, mas mesmo assim eu não era feliz, eu não tinha esse contentamento. E perguntei a Deus qual é o meu problema, por que não sou feliz, e Ele me disse, porque você é egoísta. Se você quer saber o que está errado na sua vida, pergunte a Deus, e você vai se surpreender, porque Ele pode te dizer algo que talvez você não queira ouvir. Servimos a Deus servindo aos outros. Essa é uma das melhores coisas para se lembrar. Toda vez que você faz algo por outra pessoa, você está fazendo isso para Ele. Jesus disse a alguns dos discípulos, eu acho que está em Mateus 25, ele disse, vocês têm ovelhas e bodes? E quando eu voltar, haverá um tempo em que as ovelhas serão separadas dos bodes, e as ovelhas irão para a minha mão direita e os bodes para a esquerda. E ele continuou dizendo esta parábola. Eu estava doente, você veio me visitar. Eu estava com fome, você me alimentou. Eu estava com sede, você me deu de beber. Em necessidade, você me ajudou. Eles perguntaram, Senhor, quando fizemos isso a você? Ele disse, na verdade, quando vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos, vocês estavam fazendo para mim. São as ovelhas. E sabe, as ovelhas são muito fáceis de lidar com elas, seguem fácil. Gosto de dizer que as ovelhas dizem bé, mas os bodes dizem mas. E os cristãos bodes sempre têm uma desculpa do porquê eles não podem fazer o que Deus está pedindo para fazer. Então ele disse, mas vocês que estão à minha esquerda, eu estive doente, vocês não me visitaram, estava com fome e não me deram de comer, estava com sede, vocês não me deram nada para beber. Eles disseram, quando você esteve assim, nós não te ajudamos. Ele disse, se vocês não fizeram para o menor dos meus irmãos, vocês não fizeram para mim. Então podemos entender hoje que Jesus leva a forma como nós tratamos as pessoas muito a sério, sabe? Se você faz algo por outra pessoa, Deus toma como se você estivesse fazendo aquilo para Ele. Então, se você quer servir a Deus, você não pode servir a Deus a menos que esteja disposto a servir as pessoas. Deixe-me repetir. Se você quer servir a Deus, você não pode servir a Deus a menos que esteja disposto a servir as pessoas. E servir a Deus não é apenas ter uma posição de púlpito, ou ser o líder do louvor na sua igreja, ou ser o chefe de algum comitê. E ainda que você seja tudo isso, você ainda precisa fazer as coisas que cristãos normais e comuns fazem. E uma destas coisas é servir as outras pessoas. Alguns podem pensar assim, sabe, eu estou no ministério de ajuda, mas tudo que eu faço é... Sabe, eu limpo os banheiros da igreja. Bem, quer saber? As pessoas que limpam os banheiros deste prédio vão trabalhar até às
3h30 da manhã, antes que qualquer funcionário chegue aqui. E eles também limpam depois da bagunça das pessoas. E, sabe, provavelmente são as melhores pessoas deste prédio. E assim, quando os chefes entram, as pessoas pensam, bem, eles são os grandes, mas Deus vê de forma diferente do que vemos. Deus, ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Me sinto bem com isso hoje. Acho que isso pode realmente ajudar alguém, sabe? O que você tem feito pelas outras pessoas? Não seja enlaçado com títulos, nem faça de tudo um grande espetáculo. Seja simples, seja você mesmo, seja um servo e faça tudo como se fosse para o Senhor. Mateus 23, versos 1 ao 12. Não vou ler tudo, mas Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam no lugar de Moisés. Então vocês devem ter cuidado para fazer tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Pois eles não praticam o que eles pregam. Sabe, é muito importante para mim que eu não seja uma farsa. E isto significa que não posso te dizer o que fazer, mas eu mesma não fazer aquilo que eu disse. Ele disse: pois vocês, mestres da lei, estão atando cargas pesadas e colocando fardos sobre as pessoas, dizendo-lhes faça isso ou não faça aquilo. Ele disse ainda: mas vocês não levantam um dedo para ajudá-las a fazer? Então precisamos ter certeza que estamos fazendo o que gostamos de dizer aos outros para fazer, até mesmo nossos filhos. Não diga aos seus filhos para não mentir. Se você fala com eles quando o telefone toca e você não quer atender, diga a quem for que eu não estou em casa. Ensinamos as pessoas mais pelas nossas ações do que pelas nossas palavras, especialmente se as nossas ações não correspondem às nossas palavras. Tudo que eles fazem, disse ele, é feito para as pessoas verem. Eles fazem um grande espetáculo. Eles amam os lugares de honra nos banquetes, e os lugares mais importantes nas sinagogas. Eles amam ser recebidos com respeito nos mercados e serem chamados rabinos pelos outros. Mas vocês não devem ser chamados de rabinos, porque vocês têm um mestre e são todos irmãos. E o maior entre vocês será o seu servo. Uau! Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilharem, esses vão ser exaltados. Veja, a palavra servo definida no grego, porque esta é a língua na qual o Novo Testamento foi traduzido, apresenta a ideia de sujeição sem escravidão. Noutras palavras, você pode se submeter a alguém sem se sentir que está em cativeiro fazendo isso. Você vê como um privilégio, não algo como um fardo. Se eu sou o seu servo, eu posso me submeter a você sem sentir que eu estou em cativeiro ou que eu perdi a minha liberdade. 1 Pedro 2,16 diz: vivam como pessoas livres, ainda sem empregar a sua liberdade como pretexto para a maldade. Mas vivam em todo o tempo como servos de Deus. Uma das maiores coisas que podemos fazer é ser um verdadeiro servo de Deus, servindo as outras pessoas. Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o benefício que vocês colhem leva à santidade e o resultado é a vida eterna. E a última escritura para hoje, Efésios 6:5 e 6, na Amplificada Clássica. Servos, sejam obedientes àqueles que são seus mestres físicos, tendo respeito por eles e sendo ansiosos em agradá-los, com sincera motivação e com todo o seu coração, como serviço a Cristo, a Ele mesmo. Quantas pessoas ficam irritadas ou ficam bravas quando o chefe vem e diz para elas fazerem ou não fazerem alguma coisa? Jesus disse: não seja assim. Tenha uma atitude correta, a atitude de um servo, e tenha uma boa atitude ao fazer o que seus mestres lhes pedirem para fazer. Façam a vontade de Deus de coração e com toda a sua alma. Devemos servir aos outros com amor.